Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou o Gui Farias e hoje a gente vai analisar uma letra que é um verdadeiro quebra-cabeça de metáforas. Sherazade Blues, da banda Limão Rosa. Antes de continuar, eu consegui algo inédito aqui no canal, que é justamente saber a versão oficial do compositor. O Renan prontamente aceitou responder ao canal, mesmo sendo um cara extremamente atarefado, então eu agradeço sinceramente a honra dessa participação dele aqui no canal, coisa que eu sempre tentei com outros artistas como Mano Brown, Chico Buarque, Criolo, Emicida, Eduardo Tadeu, Caetano Veloso, etc. E nenhum nunca deu nem o mínimo de atenção aqui pro canal. Então isso aumenta muito minha admiração pelo Renan. Então daqui em diante eu vou analisar, mas ele também vai contribuir com a perspectiva dele como compositor da música. O medo e o absurdo. A música começa com um contraste forte, o príncipe da Pérsia e as armas de destruição em massa. Isso pode ser uma referência ao medo global que herdamos do início dos anos 2000 com as Torres Gêmeas. Sabe aquele sentimento de que o mundo pode entrar em guerra a qualquer momento enquanto você está lá assistindo ao carnaval na TV? Poderia ir mais além com o jogo dos anos 90 que também se chamava Prince of Persia e tinha essa premissa do escapismo que o eu lírico insere em alguns versos. É muito verdade. Essa música, esse primeiro bloco de versos eu escrevi em 2004. 2004, eu tinha 20 anos de idade. E ficou largado, porque eu tinha outra banda que eu fui fazer em 2005. E, enfim, eu não coloquei essa música pra tocar. Mas eu sempre gostei desse bloco de versos. E ele brincava com isso, porque você tinha já naquele período a questão das armas de destruição massa, que eram alegadas como desculpa pro George W. Bush para invadir o Iraque. Tinha a questão iraniana também. A época, presente até esse ano, né? Aparentemente as armas de destruição massa do Irã foram destruídas. E o lance do príncipe da Pérsia com o jogo Prince of Persia. As referências estão todas aí, até porque eu jogava muito Prince of Persia. Sherazade Blues utiliza metáforas para evocar sentimentos de melancolia, resistência e a complexidade agridoce da vida e do amor, inspirando-se na essência do gênero blues. Blues como gênero e sentimento. O termo blues da música refere-se tanto ao gênero musical historicamente ligado à expressão de dor e superação da opressão, quanto a um sentimento profundo de melancolia ou tristeza, que é o blue em inglês. A banda usa essa conotação para dar peso emocional à canção. Sherazade é a referência a Sherazade, personagem das Mil e Uma Noites, que conta histórias para adiar a sua morte. Sugere temas da esperança, sobrevivência através da arte e da narrativa, e a busca por um final feliz em circunstâncias difíceis, como as que vivemos aqui no Brasil. Uma curiosidade, eu estava pensando sobre o nome limão rosa. O limão rosa é um híbrido de limão e tangerina, que oferece um sabor equilibrado entre acidez e doçura. Essa dualidade simboliza a mistura de momentos bons e ruins, ou a beleza encontrada em meio às dificuldades da vida. Uma das coisas do nome da banda era justamente mesclar essa sensação estranha que o limão rosa tem, né? Quem já provou sabe, ele é um pouco mais suave do que um limão normal, ele é menos ácido, mas ele é bem mais ácido do que uma laranja, por exemplo, que ela é bem mais doce. Então, ele trabalha com essas duas sensações aí. E a gente não tentou misturar questões políticas, né? Na verdade, a banda ela fica muito alheia a isso. A ideia nossa é trabalhar completamente alheia às posições políticas nossas. Mas essas coisas são meio que inescapáveis, né? Então, esse tipo de postura meio que permeia, tem um gato aqui, permeia tudo que a gente faz. Acho que é um caminho natural. Portanto, a música aborda poeticamente a dualidade da existência humana, a dor e a esperança, o azedo e o doce, a luta e a superação, tudo embalado pelo sentimento profundo e expressivo do blues, com uma forte referência ao Bob Dylan, que Renan é fã declarado. Muito semelhante a Like Rolling Stone, a música Sherazade Blues utiliza diversas referências culturais, históricas e bíblicas para construir uma narrativa crítica e poética sobre a sociedade contemporânea e a condição humana. Eu estaria mentindo se ele não fosse minha grande influência
em termos líricos, né? Ele é o grande letrista da história do rock, um compositor de mão cheia. E eu acho que, se eu fosse fazer uma comparação clara, eu colocaria Sherazade como próxima do período dele quando ele fica rock and roll, quando ele fica meio surrealista. Essa lógica meio surrealista e essa lógica contadora de histórias, meio trovador, meio bardo que ele tem, eu construí nessa música. Lógico que isso é uma coisa específica do Bob Dylan, mas uma coisa que talvez ninguém excedeu ele. E outra coisa estrutural, né? Você colocou um termo estrutural. De fato, vamos dizer, o Bob Dylan tem um tipo de estrutura que não é muito adequado ao cancioneiro pop, que precisa ter dinâmica, que é dividir a música em vários blocos líricos, né? E esses blocos eles vão se repetindo com histórias diferentes ou com pedaços da história. Eu fiz isso nessa música, tanto que a música, na verdade, são 5 histórias diferentes, em 5 blocos diferentes. E o que eu mudo, que é uma coisa que ele não faz, é alterar, vamos dizer, a instrumentação. Né? Por mais que seja a mesma cadência harmônica, seja a mesma progressão, a instrumentação fica diferente e isso serve para dar dinâmica. Né? É uma coisa que ele não faz muito porque ele tinha um contínuo, né? A música dele era um contínuo. Então, todas as grandes canções dele são mais ou menos assim. E não é um defeito, é uma característica dele e é uma característica de quem escreve, vamos dizer, letras grandes, né, e histórias grandes. Então, acho que Sherazade, ela acompanha isso. As conexões com a música, no geral, se dão através de um tom de lamento e questionamento do blues, usando figuras conhecidas para abordar temas universais. Outra curiosidade sobre o nome Sherazade, sua origem persa, Shahrazad, significa nascida da cidade ou de linhagem nobre, e reflete sua origem e habilidade. Depois dessa bela introdução, vamos à letra? Sherazade estava preocupada, pois o príncipe da Pérsia tinha armas de destruição em massa. Me diz, meu amigo, eu vou pegar meu tapete, eu vou embora dessa terra, pois aqui tá muito quente. A menção ao tapete remete diretamente ao conto das Mil e Uma Noites e à figura da Sherazade mencionada anteriormente, ou mais genericamente ao tapete mágico do imaginário oriental. Isso sugere uma fuga mágica rápida e definitiva de uma situação. O tapete é o meio de transporte para a salvação. O calor simboliza a tensão, o perigo, o conflito eminente ou a pressão do ambiente. Perigo das armas de destruição em massa do príncipe torna a terra quente, perigosa, estável. O verso expressa o desejo de abandonar um lugar de grande perigo e opressão, que é o calor, a ameaça das armas, através de um meio de escape fantasioso e imediato, que é o tapete mágico, buscando refúgio e segurança. Ele captura a reação humana de querer fugir de uma crise política ou militar. Mas me escute aqui, não me leve a mal. Tira esse véu, pois acabou o carnaval. Sai na rua de biquíni em plena rede nacional e responda gritando contra o vento. Nessa vida eu não sou nada, baby, eu só tô acontecendo. A estrofe apresenta uma série de comandos e declarações que podem ser interpretados como um chamado à libertação pessoal e à autoaceitação despojada de convenções. O primeiro verso estabelece uma comunicação direta, quase íntima, preparando o ouvinte para uma verdade dura ou não convencional. Véu e carnaval são metáforas poderosas. O véu pode ser a máscara, a ilusão, a timidez ou as restrições sociais. O carnaval, sendo um período de subversão temporária de regras, ao acabar, exige que a pessoa se confronte com a realidade, mas de forma autêntica, sem a fantasia ou a permissão temporária do festival. É um chamado para abandonar a dissimulação, mas o véu também conecta com a cultura e a religião árabe de usar turbantes e véus como vestimenta. O contrário é o biquíni, que não é aceito nesses países. É a imagem máxima da exposição e da vulnerabilidade sem pudor. O biquíni, ou a nudez simbólica em rede nacional, o palco da vida pública, é um ato de desafio às normas de recato e uma afirmação da própria sexualidade, existência sem medo do julgamento do eu lírico. É como dizer que você pode ser autêntico e criar um movimento autêntico, como Renan fez.
Me responda gritando contra o vento sugere uma resposta passional, forte, que se opõe às forças contrárias. O vento das opiniões, das dificuldades, é um ato de expressão intensa da vontade. Nessa vida eu não sou nada, baby, eu só tô acontecendo. Esta é a conclusão filosófica e o cerne da metáfora. Eu não sou nada. É a aceitação da insignificância existencial perante o universo, uma rejeição à necessidade de ter um título, um status ou uma identidade fixa e grandiosa. É a humildade radical, parafraseando Platão em Apologia de Sócrates. Só sei que nada sei. Eu só tô acontecendo. É a afirmação da existência pura. O ser em estado bruto, dinâmico e contínuo sugere que o valor da vida está no processo, no fluxo, na experiência imediata e não em um destino ou uma definição final. É o abraço ao devir, a mudança e a presença plena. Em resumo, a estrofe é um ode à autenticidade radical, ao abandono das máscaras sociais e à celebração da existência como um processo contínuo e despretensioso do eu lírico. A frase "Baby, eu só tô acontecendo" sugere uma existência passiva ou à deriva, em contraste com a figura lendária que ativamente manipulava seu destino através das palavras, como Sherazade. A ideia é trazer o devir mesmo, né? Gritando contra o vento, nessa vida não sou nada, eu só tô acontecendo. A ideia da Sherazade, ela assumir ao mundo que ela é um processo, ela não é algo dado. Até porque, se for pegar a lógica, né, de uma mulher... A Sherazade nessa música, ela representa mais ou menos a alma de uma mulher numa sociedade repressora. Então, ela tem que ser algo. Na verdade, ela tem que ocupar, vamos dizer, papéis sociais estritamente definidos. Essa é a ideia básica de uma sociedade que reprime uma mulher. E a ideia do devir, a ideia de estar fluido, é uma ideia de negação disso, é uma ideia que se torna um convite à experimentação à liberdade. Até ele convida ela para ficar de biquíni no carnaval e tal, tirar o véu da cabeça e tal. Fernanda temia o aquecimento global. Tem blog, tem gato e consciência social. Me diz, meu amigo, nosso mundo tá perdido. Seu futuro é um deserto de ciganos e mendigos. Uma figura contemporânea que tem blog, que tem um gato, a consciência social, temendo o aquecimento global, pode ser uma alusão a uma ativista ou figura pública moderna, ou apenas um arquétipo da millennial engajada em pautas. Esse humor ácido e irônico do Renan me remete uma crítica divertida a uma parte da sociedade que se acha intelectual e superior às outras pessoas de uma forma tão artificial e caricata que beira ao ridículo. Aborda a desilusão com o futuro. Nosso mundo está perdido. Seu futuro é um deserto de ciganos e mendigos. A Fernanda, ela vem a ser a jovem millennial parada no tempo e parada, vamos dizer, nessa subcultura de protestos dos anos 60 e 70, né? Por isso que o cara fala no final que seu carro tá parado enquanto as ruas estão andando, porque o protesto dela é meramente estético, o protesto dela é vazio e o lírico ele tá criticando e questionando o protesto dela, né, como um protesto meio oco, parado no tempo, e que tem a ver inclusive com esse problema millennial em procurar autenticidade nesse passado dos anos 60 e 70, né, tendo os anos 60 e 70 como uma espécie de mito fundador, o tempo místico ali do surgimento da cultura contemporânea. Isso é um problema que envolve inclusive a música atual. A música brasileira contemporânea, ela basicamente fica puxando o saco daquele período. Os próprios filmes, Ainda Estou Aqui, eles são completamente presos àquela estética, àquela época. E, em certa medida, até as nossas músicas, elas buscam beber um pouco daquele período. Mas me escute aqui, não me leve a mal. Eu nasci em Marte, eu tenho nave espacial. Eu tenho casa em Mercúrio com piscina no quintal. E se disserem que eu tô delirando, é o que o teu carro tá parado, baby, enquanto as ruas estão andando. O escapismo que falei no verso sobre Prince of Persia, ou superioridade. A crítica social é evidente, mas a resolução proposta é fantasiosa ou inacessível. A imagem do "o teu carro tá parado, baby", enquanto as ruas estão andando, sugere
que enquanto alguns estão estagnados ou omissos, o mundo e as mudanças estão em movimento constante. Juliana coleciona pares de sapatos, secadores de cabelo e corações namorados. E diz, meu amigo, ouça a triste melodia da garota sem destino, minha garrafa tá vazia. Uma figura que coleciona bens materiais, pares de sapato, secadores de cabelo e afetivos, corações de namorados, remetendo à superficialidade, ao materialismo dessa geração. A menção à garota sem destino remete ao arquétipo de mulher moderna e solitária que a sociedade fez acreditar que o melhor é viver sozinha, apenas com relacionamentos líquidos, mães solos, muitas vezes fazendo o papel de pai e mãe, enquanto o pilantra vai sumir e engravidar outras. A melodia é triste, indicando uma busca por preenchimento. A garrafa tá vazia, que os bens materiais e relacionamentos descartáveis não fornecem. Já a Juliana, que coleciona pares de sapatos, secadores de cabelo, ela seria uma outra moeda disso, porque se de um lado a Fernanda, ela se considera, vamos dizer, engajada e tal, né? A Fernanda, desculpa, a Juliana não se considera nada. A Juliana, ela só é neurótica, vazia, desesperada por uma relação onde ela possa controlar alguém, porque ela já não controla ninguém, ela não tem controle sobre processo algum, e o eu lírico vai lá e trata de fugir dela. As duas seriam, vamos dizer, os dois lados de uma mesma moeda, elas são negação uma da outra, com certeza uma iria desgostar muito da outra, mas na prática elas são vítimas das circunstâncias da contemporaneidade. Mas me escute aqui, não me leve a mal. Eu sou rádio velho com problema de sinal. Eu sou a frase sem sentido no discurso inaugural. E eu não quero ser preso assim de graça. Eu sou cachorro sem dono, baby, passeando na praça. A autodefinição como rádio velho com problema de sinal e a frase sem sentido no discurso inaugural expressa a sensação de obsolescência, falha de comunicação e irrelevância em um mundo frenético. O desejo de não ser preso assim de graça é a imagem do cachorro sem dono, baby, passeando na praça. Expressam a busca por liberdade e autonomia contra a ordem estabelecida. E isso descreve muito sobre quem é o vocalista. Maria Madalena foi ao sítio em Belém, tomar pedra na cabeça, apaixonada por alguém. Me diz, meu amigo, só me livre desse livro, eu vou seguir aquele homem que ele chama o Jesus Cristo. Maria Madalena é uma das figuras femininas mais conhecidas do Novo Testamento, seguidora de Jesus. Belém é a cidade onde, segundo a Bíblia, Jesus nasceu. A associação de Maria Madalena com Belém é o contraste ou uma justaposição poética. Historicamente, Maria Madalena é mais associada a Galiléia ou a Jerusalém. A ida dela a Belém pode metaforizar a busca pelas origens da fé, a procura pelo lugar de nascimento, da inspiração ou do amor. Tomar pedra remete diretamente ao conceito de julgamento, um castigo social e legalmente previsto para certos pecados naquela época, como o adultério no contexto bíblico, ou para punir aqueles considerados desviantes ou loucos no sentido de paixão arrebatadora. A metáfora central é da paixão tão intensa que se torna autodestrutiva ou que atrai o julgamento e a punição social. Maria Madalena, frequentemente associada a uma pecadora que se arrepende e se apaixona por Jesus, carrega esse estigma do julgamento. As pedras representam o julgamento, a crítica, a dor infligida pelo mundo ou pela sociedade sobre aqueles que se entregam a um amor ou uma crença intensa e não convencional pela causa. A menção explícita a Jesus Cristo e o desejo de segui-lo. A estrofe lida com fé, redenção e a construção da identidade, o desejo de ser livre. Do livro em favor do segmento pessoal de Cristo sugere uma espiritualidade individualizada. Porém, o livro é uma metáfora poderosa e ambígua. Tem outras interpretações.
Ela pode ser a lei e dogma, pode ser o livro da lei, o Antigo Testamento, a tradição judaica rígida, ou até o evangelho mal interpretado, dogmático, do qual a personagem Maria Madalena e o eu lírico quer se libertar para seguir a pessoa de Jesus e não apenas a doutrina. Outra opção é o roteiro e o destino, pode ser o livro da vida, o destino pré-estabelecido, ou o roteiro social que forçava a ser pecadora. O desejo de ser livre do livro é o desejo de livre-arbítrio, de escrever a própria história baseada em uma fé ou amor pessoal e direto. Eu vou seguir aquele homem. Uma terceira hipótese é o julgamento, o registro, que pode ser o registro dos seus erros, a sua ficha corrida que condenava as pedras. Ser livre desse livro é ser perdoada. O Renan respondeu à intenção dele, mas antes de ouvir ele, tem uma frase muito precisa do Roland Barthes. Dizia ele que a partir do momento que o autor lançou a obra, ele acaba deixando de ter autoridade sobre aquilo, pois cada pessoa tem um caráter, tem uma vivência, tem um repertório, tem uma forma de ver o mundo. E no caso daqui, interpretar a música, e por isso mesmo, com a visão do Renan, eu também coloco outros pontos de vista para agregar a obra no geral. O bloco da Maria Madalena é o mais enigmático, mas é o mais interessante, né? A Maria Madalena da Bíblia, né? Do Novo Testamento, ela está fazendo justamente a ruptura com o Velho Livro, que seria com o Velho Testamento, ou com a velha tradição judaica. Ela se apaixona por Jesus Cristo, ela também está se apaixonando pela espécie da nova palavra que chegou, né? Por um novo pacto com a humanidade que pinta. Então ela nega esse processo anterior. Então esse ato dela se livrar desse livro é um ato de, vamos dizer, libertação de uma ordem anterior, no mínimo injusta ou de maneira mais correta, inadequada para aquele novo momento que está chegando ali. Não me escute aqui, não me leve a mal. Eu fui lapidado em circunstâncias surreal. Eu construí minha muralha de pedra filosofal. E de longe a trombeta ressoando lá pra casa de Rabi, baby, sua colega tá chamando. O eu lírico afirma que seu caráter e sua identidade foram forjados e aprimorados, lapidados em situações extremas ou caóticas, que seria mais a ver com surreais. Isso sugere uma origem difícil, mas que resultou em uma força. A muralha simboliza uma defesa, proteção ou barreira emocional, mental, a qualificação de pedra filosofal. Eleva essa defesa a algo que não é apenas sólido, mas também transformador e sábio. Na cultura popular, a pedra filosofal em Harry Potter é um artefato lendário de alquimia, uma pedra mágica capaz de transformar qualquer metal em ouro puro e produzir o elixir da vida que concede imortalidade. Já na alquimia, a pedra filosofal é o agente que transforma metais vis em ouro, simbolizando a perfeição e a transmutação espiritual. O eu lírico usa sua experiência e sabedoria adquirida, o processo de lapidação, para construir uma proteção interna. A referência à casa de Rabi reforça essa leitura simbólica. Rabi, personagem bíblica associada à cidade de Jericó, habitava uma casa construída sobre a muralha da cidade e ficou conhecida por abrigar espiões israelitas, demonstrando fé e rompendo com sua origem social e cultural. Sua salvação, juntamente com a de sua família, quando da queda de Jericó, e sua posterior inserção na genealogia de Jesus Cristo, fazem dela um potente símbolo de redenção, fé e transformação moral. Nesse sentido, a evocação da casa de Rabi articula os temas de proteção da marginalidade ressignificada e da possibilidade de redenção, dialogando diretamente com o percurso simbólico do eu lírico sobre não se vender para o sistema em troca das benesses do dinheiro e do poder. Ele dá vida pela causa. Essa parte da Raabe, ela é interessante porque, vamos lá, a Raabe é a prostituta Raabe, que morava basicamente dentro das muralhas de Jericó. Ela ajudou, vamos dizer, os soldados judeus a fazer a tomada da cidade. Então a gente faz uma brincadeira, né, ali com a tomada lá da cidade, né, e com a relação da Maria Madalena com a Raabe, né, e com o próprio eu lírico. O lírico tem acesso à pedra filosofal que dá
vamos dizer, transforma tudo em ouro, que dá acesso a ele ao conhecimento, e joga primeiro com a palavra da lapidação, porque o crime, vamos dizer, um crime que termina dando, vamos dizer, enseja você morrer apedrejado, é um crime que tem uma pena de lapidação, né? A pena de apedrejamento chama-se lapidação. Só que o eu lírico também está se lapidando no processo, né? Então eu fiz um jogo de palavra entre lapidar como crime e lapidar como, vamos dizer, como aperfeiçoamento da matéria bruta, né, da matéria-prima. E ele foi lapidado em circunstância surreal e ele construiu a muralha dele de pedra filosofal. Aquela coisa, tipo, com as pedras que você joga em mim, eu construo o meu castelo. Ele construiu a muralha dele de Jericó com pedra filosofal, né, por causa da questão do conhecimento que ele adquire ali. Né? E aí de longe a trombeta ressoando, que refere às trombetas lá que derrubaram a muralha de Jericó. E aí vai para a casa de Raabe, né? Ou seja, ele manda a Maria Madalena para a casa da Raabe, por mais que elas estejam em períodos completamente diferentes. Sua colega tá chamando, a Raabe chama a Raabe e faz esse convite. É aquela questão cíclica, ela quer se livrar do Velho Testamento, mas ela termina retornando ali, como se ela estivesse presa nesse loop. Tem um aspecto libertador disso, mas ali é muito mais um jogo com a questão do conhecimento com o eu lírico. Como eu já te disse, o eu lírico é meio que um diabo velho, né? Trazendo ali, vamos dizer, os sofismas dele. Roberto já dizia ser André, era o seu nome de guerra, anunciado aos 4 cantos do além. Me diz, meu amigo, eu sou fluido onipresente, eu tomo forma de bandido, de juiz ou presidente. Mas escute aqui, não me leve a mal, eu posso ser preso, seu nome original é um pronome e uma cela, e o juiz é no final. E eu sou velho, tem pena desse cabra, o diabo se esconde, bebê, na minha palavra. O uso de Roberto e Andréa como nome de guerra remete à fluidez da identidade, ao travestismo ou à necessidade de se esconder sobre um pseudônimo. A estrofe é uma poderosa reflexão sobre a identidade fluida e a hipocrisia social. A declaração "eu sou fluido, onipresente, eu tomo forma de bandido, de juiz ou presidente", critica o poder e a moralidade sugerida que o mal ou o bem pode assumir qualquer forma social. O medo de ser preso com o nome original e a referência a um pronome e uma cela são comentários diretos sobre a opressão e o encarceramento da identidade não normativa. A frase final, "o diabo se esconde, baby, na minha palavra", é a autocrítica máxima do Renan, que reconhece o potencial destrutivo ou subversivo de suas próprias palavras, fechando o ciclo do blues com um lamento sombrio. Você chegou num bom ponto. Claramente, essa é uma música que joga com sofismas e que joga com a palavra, com a linguagem, como uma ferramenta ora subversiva, ora transformadora, ora enganadora, né? E no último é claramente um enganador, né? O Roberto, que já dizia ser Andréia, mas que ele é desvendado pelo eu lírico, né? O lírico desvenda para ele, só que o eu lírico já avisa, né, que pode ser preso usando o nome original, é uma palavra e uma cela e o juízo, é um pronome, uma cela e o juízo no final. Então o eu lírico, nesse sentido, ele, vamos dizer, ele começa a ficar refém dessas circunstâncias autoritárias da contemporaneidade, né? Até o diabo fica com medo disso. E ele avisa no final que o diabo se esconde na palavra. No fundo, ele está entregando tudo que ele fez para todas as outras mulheres ali naquela história, né? Que ele basicamente usou sofismas para se livrar de uma, a outra fazer outra acordar, hora para apontar a contradição de outra. Mas pro Roberto ali, ele percebe um problema, que é um problema final, né? Que é o problema, vamos dizer, da necessidade da imposição de uma nova natureza, e dessa natureza ter que vir não através da libertação, mas sim através do aprisionamento. E no caso, o aprisionamento linguístico verbal, que é o que a gente vive hoje, né? Então, o nosso querido eu lírico, ele percebe o drama de ser um eterno sofista. Conclusão e engajamento. No fim, Sherazade Blues parece falar sobre o esforço de continuar contando histórias e seguindo a missão para não ser devorado pelo sistema ou pelo deserto que o futuro promete. A música Sherazade Blues utiliza diversas referências culturais, históricas e bíblicas para construir uma narrativa crítica
e poética sobre a sociedade contemporânea e a condição humana. As conexões com a música, no geral, se dão através de um tom de lamento e questionamento do blues, usando figuras conhecidas para abordar temas universais. A música utiliza a estrutura do blues, do lamento, da confissão, da crítica social para costurar essas referências. O refrão recorrente, me diz meu amigo, mas me escute aqui, não me leve a mal, estabelece um tom de diálogo íntimo, um desabafo. O tema geral é a crise existencial e social da contemporaneidade abordada sob múltiplos ângulos: político, geopolítico, ambiental, material, espiritual e identitário. As figuras apresentadas das mulheres, mesmo as lendárias, estão presas em dilemas modernos e a conclusão é quase sempre nihilista ou de aceitação resignada do caos. Eu só tô acontecendo, eu sou o rádio velho com problema de sinal. A canção é um mosaico de preocupações atuais filtradas por uma lente poética e histórica. E nessa música eu falei dessa referência muito clara ao Bob Dylan, e tem um vídeo muito interessante aqui no canal do porquê o Bob Dylan não merecia o Prêmio Nobel da Paz. É como se fosse um debate, é só você clicar aqui para continuar assistindo.